Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos dar continuidade à nossa jornada no livro aqui de Apocalipse, e hoje vamos versar sobre os versículos 12 e 13 do livro de Apocalipse, do capítulo 1. Vamos nessa? Pois bem, deixe-me compartilhar aqui o Logos para que a gente possa aí dar início, então, à nossa jornada aqui no livro de Apocalipse. Tá, então aqui serão, tá, vamos tratar aqui os versículos 13 e 12 e 13 do primeiro capítulo de Apocalipse. Eu imaginei que daria para nós já versarmos do 13, do 12 até o 20, mas vai ficar um pouco longo esse vídeo, né? E as pessoas parecem que não gostam muito de vídeo, de vídeos aí muito longos. Então a gente vai versar sobre esses dois versículos e aí semana que vem a gente segue adiante aí mais dois ou três versículos, tá? Então vamos fazer a leitura para a gente poder tentar aqui entender o que que isso aqui significa. Vamos nessa? Veja o que diz o livro. Apocalipse, capítulo 1, o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. É isso que diz os versículos 12 e 13. Agora, o que que isso significa, né? O que que isso quer dizer? Mais uma vez, a gente não pode abrir mão dos princípios fundamentais da interpretação bíblica, que é, primeiro, a Bíblia interpretando a si mesma e Cristo sendo o centro das Escrituras. Tudo bem? Isso é muito importante. E a interpretação ela deve ser literal, no sentido de que cada texto, cada tipo textual, vai ali ter os seus gêneros literários e a gente faz a interpretação à luz do gênero literário apresentado no texto. Então, cada literatura vai apresentar aí, portanto, um estilo de texto, que a gente chama de estilo literário, que vai ter ali o gênero literário. A gente precisa interpretar à luz disso, né? Fazendo uso das figuras de linguagem, das figuras de pensamento, das figuras de som, das metáforas. Então é importante que nós entendamos isso. E como eu disse lá no primeiro vídeo, o livro de Apocalipse ele é um livro repleto de símbolos. Ele deve ser interpretado à luz de toda a Escritura, levando em consideração os símbolos apresentados. E a gente vai entender o que que isso significa, né? Então, não tem como nós literalizarmos cada elemento aqui apresentado em Apocalipse. Até porque o texto também ele vai nos ajudar dizendo o que é cada coisa, tá bem? Então, isso é importante. Beleza? Então, ele começa com a frase lá no 12, né? Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Né? O que que isso significa? O que que isso quer dizer, né? Então, essa primeira frase, né? E virei-me para ver a voz que falava comigo. Tá. Então, é importante a gente começar entendendo aqui que a ênfase, né, que João está dando aqui é no Senhor Jesus Cristo. João está dando a ênfase no Senhor Jesus Cristo. Então, a descrição de João, de Jesus glorificado, parece que não deve ser muito fácil de interpretar, de trazer, né, a explicação do que João ele tá vendo ali, né? O que que João ele tá vendo ali? Então, não tem como nós interpretarmos aquilo que João está descrevendo ali de forma literal, mas sim de forma simbólica. E eu já explico por quê. Veja, imagina para João deve ser impossível, como para qualquer outro que viu Cristo glorificado quando ele ressurgiu, descrevê-lo. Então, João está vendo o Cristo glorificado. Então, ele virou para ver quem falava com ele. Tá? E a gente vai já entender esse verbo aqui, falar. Tá? Então, veja, quando ele vira para falar com ele descreve de forma ali a interpretarmos aquilo simbolicamente, não literalmente. Então, para João, é impossível expressar ali a aparição celestial em termos humanos exatos. E aí você vai perceber que ele vai empregar o uso ali de uma conjunção comparativa, né? Sempre como, né? Como. Quer ver? Veja o que diz aqui, ó. E no meio do candeeiro, cadê aqui? Voltei-me para ver quem falava comigo. Esse falava aqui é importante, a gente já vai ver o que que significa, tá? E voltado, vi 7 candeeiros.
E no meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, ó. Um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Então, ele vai sempre usar essas ideias de comparação. Olha o 14, só para a gente poder enxergar isso aqui, ó. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã, como neve, os olhos como de fogo. Então, ele vai, ó, como que refinado numa fornalha, como voz de muitas águas, né? Então, ele vai usar, João, esse comparativo como. Né? Por quê? Porque ele não tem como descrever o Cristo glorioso. Então, ele faz a relação com o que ele conhece. Então, ele sempre compara com alguma coisa. E a mesma coisa nós vamos perceber lá no apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:4, quando ele fala da incapacidade de descrever o paraíso, né? As coisas que ele viu. Né? Ele diz incapaz de descrever aquilo ali. Né? Então, é importante que nós percebamos isso. Né? Veja também que João, ele relata que ao ouvir a voz que estava falando por detrás dele, ele se virou para identificar a pessoa que estava dirigindo a voz a ele, né? Então a gente percebe que João olha para ver essa voz que falava com ele. E aqui, ó, falava. Esse falar aqui, o verbo que ele usa falar, aqui, ó, se a gente abrir aqui, ó, laléu, não é o lego, né? Existe uma diferença, né? Laléu para lego. Qual é essa diferença, né? E por que isso é importante? Tá? A gente vai entender aqui agora. Em grego, ele usa, né, como eu disse, o verbo laléu, que é conversar, significa conversar, né? Ao invés de usar o verbo lego, que é falar, né? O que que isso quer dizer, né? Isso significa que ele quer identificar o som da voz e não o conteúdo da mensagem. Ele quer saber, ó, eu quero reconhecer essa voz, eu quero conhecer essa voz, né, que está conversando comigo. Não estou interessado no primeiro momento ou em um primeiro momento, não que não interessasse o conteúdo, isso, né, tá em segundo plano, mas em um primeiro momento, o uso desse verbo aqui, esse verbo falar, quer dizer que João está preocupado em tentar reconhecer a voz de quem está falando com ele, né? Então, isso é importante. Tá? Era isso que ele queria ali saber. E mais uma vez ele faz a comparação, né? Sabemos que o som que ele comparou ao som de uma trombeta, é o que a gente vê no texto, né? Mais adiante. Então, ele fala sempre como, por quê? Porque não consegue descrever. Então, ele está falando do Cristo glorificado. Então, e virei-me para ver a voz que falava comigo, né? Então, é o que ele está dizendo, que falava comigo. Então, ele olha para tentar identificar a voz no primeiro momento. No segundo plano, sim, o conteúdo. Mas no primeiro momento, não o conteúdo, e sim a voz para saber quem estava falando com ele, tá? Então, essa aqui é a ideia dessa primeira frase, né? E virei-me para ver a voz de quem falava comigo. E aí, veja o que ele segue dizendo, né? O que ele segue dizendo aqui? Cadê o 12? Voltei para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros, a parte final do versículo 12, né? E voltado, vi 7 candeeiros. O que que isso significa? Tá? Em vez de João olhar, virar e identificar a pessoa, né? Na verdade, ele começa a descrever o cenário que ele vê, né? E depois a pessoa em si, né? Então, primeiro ele descreve o cenário e depois a pessoa em si. Então, o cenário é composto não por um, né? Mas 7 candeeiros. Então, se a gente olhar para o Antigo Testamento, né? O tabernáculo continha um candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas. Então, o João tem essa memória lá do Antigo Testamento e ele faz essa comparação agora, né? E aí ele descreve esse cenário, a forma como ele está enxergando, né? E o que que isso vai significar para nós? O que que isso quer dizer? O que que isso significa? Né? Então, João está usando essas imagens do Antigo Testamento para poder trazer lucidez ao que ele está descrevendo, o que ele está ali vendo. Né? Então, ó, nesse caso, ele usa a palavra candelabro, né? E acrescenta o número 7. Olha só, 7, né? Então, os candelabros são o que então? 7. Jesus fala assim: escreve as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia. Então, o candelabro, a gente vai perceber aqui em Apocalipse 1:20, que vai trazer a resposta para esse final do versículo 12. Aqui, olha o que diz, ó. Quanto ao mistério, né? Mistério, aquilo que estava oculto e agora não está mais, das 7 estrelas que viste na minha mão direita, Jesus Cristo falando para ele, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, que a gente viu lá em vídeos anteriores, tá? Você pode buscar aqui no canal, tá aí o vídeo. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então,
Lembra quando eu disse que o livro de Apocalipse ele deve ser interpretado de forma simbólica? Então, o que que isso significa? O que que simboliza o candeeiro? O próprio livro está respondendo, as 7 igrejas. Tá? É isso que significa ali esse simbolismo dos candeeiros, tá bom? São as 7 igrejas. E aí ele vai seguir dizendo, veja o que diz já o início do 12, ó. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Isso aqui é importante, tá? Vamos começar aqui pelo meio, ó. Esse meio aqui, né, é a palavra mesos, né? Não é a ideia de transitar no meio somente, não, estou transitando aqui no meio, mas de algo que está no centro, aquilo que é central, né? Central onde? Nos candeeiros. O que que isso significa? Se nós olharmos para o Antigo Testamento e percebermos a disposição das 12 tribos no deserto, o tabernáculo era montado no centro do povo. Isso significava o quê? Que Deus sempre deve estar no centro da sua igreja. É por isso que a gente fala que todo o culto a Deus deve ter a sua centralidade em quem? Na pessoa de Cristo. Os louvores centrados nele, as orações centradas nele, a pregação centrada nele, sempre. Então, esse no meio não significa simplesmente estar passeando ali no meio, mas significa a ideia de centralidade, né? Então, Cristo ali, o centro, ó, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Então, isso significa que Cristo estava o quê? No meio do seu povo, é o centro do seu povo. É isso que João está dizendo aqui nessa primeira fase, né? Então, isso nos traz o quê? Um consolo para a igreja na terra, né? Primeiro, João ele começa descrevendo a igreja e depois ele retrata o Senhor da igreja, Jesus Cristo, que sempre anda no meio dela, né? Então, a ideia de que Cristo é o centro da igreja e que Cristo sempre está no meio do seu povo, né? Tem até a ideia de tabernaculizar, né? A morte de Cristo, que ele veio fazer parte, ele agora habita no meio do povo. Então, Jesus, como filho do homem, de novo, como filho do homem, né? Então, ele sempre está tratando como filho do homem, está entre as igrejas, né? Cuja a luz brilha fortemente, o candeeiro, a ideia de iluminar, né? Para afastar as trevas do mundo. Ele não se retirou para as esferas celestiais. Ao contrário, ele está com a igreja na terra para ser sua fonte de luz. Cristo sempre iluminando. Mais uma vez, a Bíblia interpretando a si mesma. Você pode conferir essa afirmação lá em João 8,12. Então, as igrejas que recebem a luz dele precisam ser portadoras da luz de Cristo, né? E se elas deixarem de fazer isso, Jesus, o texto vai dizer, né, de Apocalipse aqui, que ele vai remover o candeeiro do seu lugar. Isso a gente vai ver mais adiante, tá? Então, é importante que nós entendamos que João está descrevendo agora. Então, quando ele diz assim, ó, como filho do homem, ele está remetendo a várias passagens do Antigo Testamento, como Daniel, acho que Ezequiel também, em que Cristo é descrito sempre como filho do homem, apontado como filho do homem, né? Então, esse título descreve o Messias, aquele que ainda viria, né? O rei do universo, o filho do homem, aquele que é divino, né? Então, ele reside na eternidade, possui a autoridade suprema, e isso a gente vai ver com clareza aqui também. Então, é o soberano, o rei indestrutível. Então, essa é a ideia que João está ali descrevendo, né? O filho do homem, né? Como filho do homem. No meio dos candeeiros, um semelhante como filho do homem, ó, com vestes, talares, cingido à altura do peito com cinta de ouro. O que que isso aqui significa agora, né? O que que isso aí quer dizer? Tá? Ó, essa sentença, né, de vestido até os pés com uma roupa comprida e com um cinto de ouro na altura do peito, isso aponta, nos lembra também o cenário do Antigo Testamento, a roupa do sacerdote. E Cristo era o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas isso também remete ao poderio, né? O cinto de ouro usado na altura do peito é também parte do vestuário dessa roupa, né? Era vestuário das autoridades. As autoridades usavam este vestuário para mostrar a sua condição de autoridade, a sua condição de dignidade, a sua posição de poder, né? A gente percebe, inclusive, hoje, né, nos tribunais, aí para efeito de comparação hoje, e no primeiro século não era diferente, né, no Antigo Testamento, como as autoridades se vestiam de forma destacada para demonstrar a sua autoridade, a sua dignidade que estava acima, né, com vestimentas diferentes. A gente vê nos tribunais hoje como é que se vestem aí os juízes, os promotores, né, essas autoridades
jurídicas. Então, o que João está descrevendo aqui é Cristo como uma autoridade na sua cadeia. O 13 aqui, ó, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, no meio da igreja, na centralidade da igreja. Converte talhares cingido à altura do peito com a cinta de ouro, mostrando a autoridade de Cristo, mostrando o poderio de Cristo, mostrando que ele é quem manda, que ele é que é o justo juiz, que ele é que está no controle, que ele é a autoridade, mostrando toda a sua dignidade. Então, é isso que Apocalipse está nos mostrando, esses dois versículos aqui, né? O 12 e o 13, perdão. É isso, assim, dessa forma que Cristo é descrito. João olha para saber quem está falando com ele, preocupado para saber quem está falando com ele, e depois ele começa a perceber o cenário, aí ele descreve o cenário, e depois ele vai detalhando a pessoa, né? Então a gente vai ver no próximo vídeo os mais detalhes dessa descrição que João faz do Filho do Homem, tá? Então, por hoje, esse é o nosso vídeo, né, dessa semana sobre essa nossa jornada em Apocalipse. Espero que você esteja nos acompanhando, que você esteja aí gostando. E se você tem acompanhado, tem gostado, pode curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal, se torna membro. A gente tem conteúdo aqui exclusivos para membros e você pode aí navegar nesse conteúdo teológico que vai te fazer bem, eu tenho certeza disso. Tá? Mais uma vez, curte, comenta, compartilha e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser. Porque se ele não quiser, certamente não irá acontecer.